Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Thiaguinho, estou bem, graças a Deus. Estou aqui hoje para resolver para vocês, galera, as questões da Unicamp 2021, tá? Então, são a resolução das questões de Química do primeiro dia. O primeiro dia engloba, né, conhecimentos gerais, né, que é exatas e tecnológicas, e humanas e artes, tá? Então, sou o professor Thiago Scorsi, se quiser, entre no canal no YouTube, Thiago Scorsi, só digitar lá. Beleza? Segue a gente lá, beleza? E eu vou tentar tirar as dúvidas aí para quem ficou com alguma dúvida nas questões da Unicamp 2021, ok? Então vamos lá. Primeira questãozinha, galera. Lembrando, galera, esse daqui, tá? Só lembrando, essa provinha aqui. Deixa eu colocar a caneta aqui. Prova E e G, tá? Prova E e G. Bom, para você ficar ciente dos números corretos aí das questões. Então vamos lá. A questão 41, da 41 a 48, tá? Da prova E e G. Questão 41. O Brasil ardeu em chamas 2020. Muitas soluções foram propostas, incluindo o uso do boi-bombeiro. Porém, nem todas eliminam de fato um dos três componentes que mantêm o fogo, né? Para ter a queima e, né, o fogo é o calor, né? O combustível e o comburente. O combustível é aquele que vai queimar, o comburente é aquele que alimenta a chama, no caso, o gás oxigênio. A figura a seguir representa 3 ações de bombeiros para extinguir o fogo. Na primeira, você tem palha. O que eles estão fazendo ali? Retirando essa palha. Bom, no segundo, ele está abafando, né? Vai tentar colocar um pano, cobrir com um pano, abafando. No terceiro, jogando água. Bom, nas alternativas a seguir, o componente ausente, isso é importantíssimo, ele quer saber o componente, olha lá, o componente ausente no triângulo, que representa o componente eliminado. Então, o espaço que está faltando nos triângulos é o componente que foi eliminado pela ação dos bombeiros. Assinale a alternativa que apresenta a correlação adequada entre as ações A, B e C e o componente eliminado do triângulo do fogo em cada ação. Então, no triângulo nós temos calor, combustível e comburente. No primeiro, quando eles tiram a palha é o que está queimando. Está tirando quem? O combustível. Então, no primeiro item, você retirar a palha, você está tirando quem? O combustível da jogada. Tudo bem? No segundo, eles estão abafando. Quando você abafa, você impede a entrada de oxigênio. Então, na verdade, quando você abafa, você está retirando quem ali? O oxigênio, que é o comburente, que alimenta a chama. No segundo caso, é o comburente que está sendo liberado. Está sendo retirado. Bom, no terceiro, eles estão jogando água. Quando você joga água, você resfria, faz diminuir a temperatura. Então, você trabalha com qual fator? Não é o combustível, nem o comburente. Você está mexendo na temperatura, você está diminuindo a temperatura, ou seja, está trabalhando com qual item? Calor. Então, com isso, a alternativa correta, letra D de dado. Tudo bem? Então, olha lá, ó. No primeiro quadrinho ali, ó, tem o comburente e o calor, tá faltando quem? O combustível. No segundo quadrinho tem o combustível e o calor, tá faltando quem? O comburente. No terceiro tem o combustível e o comburente, tá faltando o calor, que foram os 3 itens eliminados em cada ação dos bombeiros. Beleza? Uma questão bem, uma questão tranquila, porém, né, tem que resolver com cautela, né? Mas não era uma questão difícil. Beleza, galerinha? Vamos lá? Próxima questão. Olha lá. É comum encontrarmos nos supermercados produtos semelhantes em suas finalidades, porém quantidades, concentrações de ingredientes e preços bem variados. Imagine 3 produtos com propriedades desinfetantes, com o mesmo princípio ativo. O princípio ativo é que vai
ser o eficaz na remoção da sujeira ou na eliminação de bactérias, tá bom? Olha lá, com propriedades desinfetantes, com o mesmo princípio ativo. Os produtos têm as seguintes características. Então, o produto A, ele deu uma porcentagem em massa, que significa 0,45%. Nós temos 0,45%, massa, isso é importante. 0,45%, o que significa? Que nós temos 0,45 gramas do princípio ativo em 100 gramas de desinfetante, tá bom? Aí, o conteúdo do produto A é 1 litro e ele deu o valor do produto, 11,90. Então, tem 3 produtos, A, B e C, com as suas características. Com as suas características aí. Aí ele pergunta, os produtos que oferecem a melhor relação custo-benefício. Galera, o que seria a melhor relação custo-benefício? Ou seja, aquele onde você vai pagar uma quantidade menor por grama do princípio ativo, que é o responsável pela ação desinfetante. Então, o que a gente tem, que o aluno teria que enxergar aí? O melhor produto é aquele onde você vai pagar uma quantidade menor por grama do princípio ativo. Beleza? Esse era o macete dessa questão. Belezinha? Quanto menos você pagar por cada grama desse princípio ativo, porque não é o produto inteiro, o lance é o princípio ativo. Quanto menos você pagar por cada grama desse produto ativo, melhor, né? Melhor é o custo-benefício. Beleza? Então vamos lá, galera. Como ele não deu as densidades, o que eu fiz? Olha lá de vermelho. Ó, considerando mesma densidade. Vou colocar uma caneta aqui. Olha lá o que eu fiz. Ó, considerando mesma densidade nos 3 produtos. O principal componente é a água. Você pode considerar uma densidade qualquer. Tá? Então eu considerei como principal componente a água, né, o que está em maior quantidade, né, num desinfetante. Eu considerei a densidade 1 grama por ml, que é a mesma coisa que 1 quilo por litro, tá bom? Para facilitar os cálculos aí, a gente não trabalhar com variáveis. Bom, o produto A. Então vamos lá, galera, de preto é, ó, volume 1 litro, custa R$ 11,90 e a concentração 0,45%. Bom, então 1 litro desse desinfetante, como a densidade eu considerei 1 quilo por litro, 1 litro é 1 quilo, ou seja, 1.000 gramas. Bom, qual é a concentração dele? 0,45% massa-massa. O que significa? Que nós temos 0,45 gramas do princípio ativo em 100 gramas de desinfetante. Bom, como o nosso desinfetante é de 1 litro, ou seja, 1.000 gramas, olha lá, em 1.000 gramas a gente vai ter uma massa de princípio ativo igual a X. Porque o 0,45% é por 100 gramas. Como a gente tem um total de 1.000 gramas de desinfetante, então 1.000 gramas, nós vamos ter X de princípio ativo. Então nós vamos ter 4,5 gramas de princípio ativo. Ótimo. Qual é o custo desse desinfetante? R$ 11,90. Então olha o custo-benefício. A gente pega o valor total do produto, R$ 11,90, e divide pela quantidade em gramas do princípio ativo. Quanto? 4,5. Fazendo essa divisão vai dar 2,64. O que significa? Em cima é o valor em reais, embaixo é a massa em gramas. Então, o que significa 2,64? Que a gente paga R$ 2,64 para cada grama de princípio ativo. Esse é o custo-benefício. R$ 2,64 para cada grama de princípio ativo. Vou fazer o mesmo raciocínio para o produto B e C. Beleza? Olha lá, o produto B, galerinha, olha lá, o produto B, azulzinho, olha lá, o produto B tem uma concentração de 0,17% em massa. O que significa? 0,17 gramas do princípio ativo em 100 gramas de desinfetante. Bom, só que, olha lá o produto B, galera, presta bem atenção, olha lá o produto B, ó, nós temos meio litro do produto B. Pô, pera um pouquinho, se a densidade é 1 quilo por litro, se eu tenho apenas meio litro, então quer dizer que esse meio litro vai corresponder a uma massa de meio quilo. Por isso que eu coloquei 500 gramas, que corresponde ao meio quilo. É um exercício
Achei um exercício muito bem elaborado e complexo, tá? Bom, então em meio quilo de desinfetante, a gente vai ter quanto de produto ativo? X. O X deu 0,85. Bom, 0,85 de princípio ativo. Vamos ver o custo-benefício? Vamos pegar o valor total, que é de, olha lá que ele fala, o produto B custa R$ 2,49. Vou pegar os R$ 2,49 e dividir por 0,85 gramas, que é a quantidade de princípio ativo. Isso vai dar um total de R$ 2,93. O quê? Reais para cada grama de princípio ativo. Ah, então, esse produto B aí, ele é mais caro, né, no custo-benefício, ele é mais caro que o produto A. O produto A a gente paga R$ 2,64 para cada grama de princípio ativo. Então, o A tem um melhor custo-benefício. A gente está pagando menos por grama de princípio ativo. Vamos ver, galerinha? De laranjinha, nós temos o produto C. Olha a concentração, ó, 0,33% em massa. Ou seja, 0,33 gramas do princípio ativo para cada 100 gramas de desinfetante. Bom, vamos ver o volume? Olha lá o produto C, estou grifando lá, ó, tem um volume de 2 litros. Como a densidade eu considerei 1 quilo por litro, 1 litro, 1 quilo. 2 litros, 2 quilos. Então, 2 litros desse produto corresponde a uma massa de 2 quilogramas, que são 2.000 gramas. Então, em 2.000 gramas de desinfetante, qual é a quantidade de princípio ativo? X. X vai dar 6,6. Ótimo. Vamos ver o custo-benefício? 5,19, porque olha lá, estou circulando, é o valor do produto C, então vou pegar o 5,19 e dividir por 6,6 gramas, que é a quantidade de princípio ativo. Dá 0,79 real por grama. Ou seja, o produto C, ele é, vamos dizer assim, entre aspas, é o mais barato, é o que tem o melhor custo-benefício. Por quê? Porque é o produto onde você paga uma quantidade menor por grama do princípio ativo. Beleza? Então, olha lá. Os produtos que oferecem a melhor relação custo-benefício, ordem crescente, ou seja, ele quer saber o que tem do mais barato para o mais caro, o que tem o melhor custo-benefício, né, vamos dizer assim, o mais barato, é o C. Depois vem o intermediário, que é o A, e o mais caro, o B. Com isso, a alternativa B de bola. Beleza? Uma questãozinha, galera, que exige muita interpretação, muita mesmo. Beleza, galera? Espero que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida, me procurem lá no YouTube, tá bom? Tranquilo? Vamos dar sequência? Uma questãozinha achei muito bem elaborada, galera, que cobra, né, relaciona aí com o nosso dia a dia. É uma questão bem interessante. Tá? Eu deixei as anotações aí, porque senão ficaria muito extenso para eu resolver na hora. Então, eu já fiz a resoluçãozinha e a gente vai explicando e tirando todas as dúvidas, tá bom? Vamos lá, galerinha. Próxima questão, questão 43. Olha lá. A calagem é uma prática de manejo do solo, que consiste na utilização de, isso é importante, ó, utilização de calcário, para quem já assistiu a aulinhas de hidrólise salina. Calcário, o principal componente do calcário é o carbonato de cálcio, é o CaCO3, é um sal que o pessoal joga no solo para quê? Para corrigir a acidez do solo. Então você já sabe que esse tipo de correção aí, né, que o calcário, essa calagem é usada em solos ácidos, o pH baixo. Você joga o calcário, ele corrige a acidez, ele aumenta o pH. Por quê? Porque ele é um sal e ele sofre um processo chamado hidrólise salina, que é o que eu vou fazer com vocês aí, ó. Olha aí o calcário, CaCO3. Olha lá,
Ca mais 2, CO3 menos 2, estou reagindo com água, H mais OH menos, só para balancear, coloquei o 2 ali, tá? Olha lá, Ca mais 2 com OH menos, vai formar CaOH2. Lembrando da força de bases, bases fortes, bases formadas por elementos da família 1A e 2A, exceto berílio e magnésio. Bom, e o CO3 menos 2 com o H+, vai formar H2CO3, que é um ácido que tem carbono, é um ácido fraco. Bom, olha a equação de baixo aí. Fizemos a primeira etapa, olha a segunda etapa da hidrólise. Como é um sal, ele está dissociado, então ele está Ca mais 2 aquoso e CO3 menos 2. Água, eu deixo água, porque ele é um eletrólito muito fraquinho, ioniza muito pouco. Então, predomina a forma não ionizada. CaOH2, uma base forte, se é uma base forte, pá, dissocia, tá na forma dissociada, tá na forma iônica. Eu vou liberar os íons, Ca mais 2 e OH-. H2CO3 é um ácido fraco. Se ele é um ácido fraco, ele libera poucos íons, então predomina a forma não ionizada, então vai predominar a forma H2CO3. Bom, o Ca mais 2 aparece antes, aparece depois. O que sobrou? CO3 menos 2, mais 2H2O, formando OH- e H2CO3. Então, o que ocorreu quando você joga o calcário em água? Sofre um processo de hidrólise salina, né? Porque ele reage com a umidade, e aí libera íons OH-. Por isso, é um sal que tem caráter básico. Então, vai ocorrer a liberação de OH- do solo. Esse OH- vai neutralizar o H+. Neutralizando o H+, o solo vai ter o seu pH aumentado. O solo vai ficar menos ácido. Beleza? Já mataria, porque ele pergunta lá, ó. Considerando essas informações e os conhecimentos de química, é correto afirmar que a calagem atua em solos o quê? Ácidos. Por quê? Você joga o calcário para corrigir a acidez, para aumentar o pH. Então, quando o solo está ácido. Então, de cara, você já eliminaria letra B e letra C. Bom, continuando a leitura do texto. Isso diminui a atividade de elementos potencialmente tóxicos em elevadas concentrações, que é alumínio e manganês, e favorece a disponibilidade de elementos essenciais. Então, quando você corrige o pH, você aumenta o pH, o que acontece? Você faz com que aumente, você favorece a disponibilidade de elementos essenciais, que é o NPK, que fazem a planta crescer, desenvolver. O gráfico a seguir representa o grau de disponibilidade de diversos elementos de acordo com o pH. Bom, tá aí. Então, ele deu o grau de disponibilidade em função do pH do solo. Considerando essas informações e os conhecimentos de química, é correto afirmar que a calagem atua em solos ácidos, né? Você joga o calcário para corrigir a acidez. O solo está ácido, então você vai usar a calagem em solos ácidos para aumentar o pH. Beleza. E aí, a letra A, a curva D corresponde a um elemento essencial. A letra D, a curva bola corresponde a um elemento essencial. E aí, a curva D, olha lá, ó, curva D ou a curva B corresponde a um elemento essencial? Olha o que ele fala no texto. Você usa a calagem para aumentar o pH e com isso você favorece a disponibilidade de elementos essenciais, ou seja, a curva dado não é um elemento essencial. Por quê? À medida que corrigiu o pH de 5 para 5,5, para 6, para 6,5, o pH foi aumentando, o solo foi ficando menos ácido, a curva D, a disponibilidade vai diminuindo. Então, a curva D não corresponde a um elemento essencial. Aí você desconsidera a letra A, ficamos apenas com a letra D de dado. Ó, a curva B corresponde a um elemento essencial. Olha lá, a curva B, correto. Porque, ó, o pH, ó, vamos lá, galerinha, vê ele ali, ó. Olha a curva B. Ó, a medida de 5, 5,5, 6, até 6,5, olha o que acontece, ó. O pH foi aumentando, olha o que acontece, ó, até ficar neutro, né, que é o 7 aqui mais ou menos, né? Olha lá, corrigiu a acidez do solo, o solo ficou neutro, ó. Ó, a disponibilidade foi aumentando, indicando que isso corresponde, então, a um elemento essencial. Uma questãozinha bem
legal, galera. Beleza? Espero que vocês estejam entendendo e estejam gostando aí. Tá bom? Vamos lá? Qualquer dúvida, dá um pause, volta, assiste de novo e me procurem. Permanecendo dúvida, me procurem. Beleza? Vamos lá? Questão 44. Em 2020, o Brasil foi impactado com a notícia de que muitas pessoas haviam se contaminado ao ingerir cerveja. Como se apurou mais tarde, a bebida havia sido contaminada por dietileno glicol. O fabricante argumentou que havia comprado monoetileno glicol e que o dietileno glicol chegou ao produto por contaminação ou por engano. A respeito desse episódio, pode-se afirmar que se o dietileno glicol, que estava dissolvido em água, fosse utilizado no sistema de... Vamos lá. Vou baixar aqui. Foto. Se este glicol estivesse dissolvido em água, fosse utilizado no sistema de resfriamento ou aquecimento. Vamos lá. Primeiro, para que o dietileno glicol é usado, galera? Quando você adiciona um soluto na água, você faz com que essas partículas de soluto elas prendem as moléculas de água. Então, dificulta a evaporação da água, por isso que aumenta o ponto de ebulição. Né? Quando você adiciona um soluto na água, o ponto de ebulição aumenta. Processo chamado ebulioscopia. E, da mesma forma que esse soluto que você adicionou, ele prende as moléculas de água e dificulta a evaporação, dificulta o congelamento. Então, por exemplo, a água pura congela a zero, água com sal não vai congelar a zero. Ou a água com um soluto qualquer não vai congelar a zero, porque essas partículas do soluto prendem as moléculas de água, dificulta o congelamento. Então, ponto de congelamento, quando você adiciona um soluto na água, o ponto de congelamento ou ponto de solidificação diminui. Bem, um processo chamado crioscopia. A adição de um soluto na água muda as propriedades desse solvente. Então, esse soluto qualquer adicionado na água, ele faz o quê? Ele faz com que o ponto de ebulição da água aumente. O processo chamado ebulioscopia. E faz com que o ponto de congelamento da água diminua. Ou seja, fica mais difícil para a água evaporar, fica mais difícil para a água entrar em ebulição, a ebulição aumenta. Fica mais difícil da água congelar. O ponto de congelamento diminui. Então, olha o que acontece. A respeito desse episódio, pode-se afirmar que se o dietileno glicol, que estava dissolvido em água, fosse utilizado no sistema de resfriamento, letra B, letra D, resfriamento na linha de produção de cerveja, esse material poderia ser substituído por sal de cozinha ou um monte de soluto que você poderia ter usado também. Mas o sal de cozinha libera íons Na+, Cl-. O que esses íons fazem? Eles prendem as moléculas de água. E também vai dificultar o quê? O congelamento. Então, você utilizar o dietileno glicol ou sal de cozinha, o efeito proporcionado lá vai ser o mesmo. Tá? É óbvio que a diminuição da temperatura depende do número de partículas, que não vem ao caso nesse exercício. Tudo bem? Agora vamos ver, galera. Olha lá, ó. Vamos ver por alternativa. Letra A. Resfriamento na linha de produção de cerveja. Tá. Esse material poderia ser substituído por etanol, mas não por sal de cozinha. Ó. Não por sal de cozinha. É mentira. Poderia ser substituído por sal de cozinha. O sal de cozinha vai provocar o mesmo efeito que o dietileno glicol. As partículas de dietileno glicol ou de sal de cozinha vão prender as moléculas de água e vai dificultar o congelamento. O efeito é o mesmo. Letra B. Aquecimento na linha de produção. Esse material poderia ser substituído por etanol? Não. Por quê? Se ao invés de dietileno glicol, né, eu colocasse etanol, eu não poderia substituir por etanol. Por quê? Se ele falar aquecimento, etanol é uma substância volátil. A hora que se aquecer, o etanol iria embora. Eu não poderia usar o etanol. Não teria o mesmo efeito. Letra C. Resfriamento na linha de produção. Por quê? O dietileno glicol é um soluto.
colocado na água, diminuiu o ponto de congelamento. Seria o mesmo efeito observado pelo sal. Se você jogasse o sal no resfriamento, o sal diminui também o ponto de congelamento da água. Então, poderia ser substituído por sal de cozinha no resfriamento? Poderia, porque tanto o sal quanto o dietileno glicol provocam uma diminuição no ponto de congelamento da água. Letra D. Aquecimento? Sim. Na linha de produção, esse material poderia ser substituído por etanol? Não, no aquecimento não poderia ser substituído por etanol, porque se você aquecer, eu substituir aquele componente por etanol, a hora que eu aquecer, o etanol vai embora, não vai ter o mesmo efeito observado. Beleza, galinha? Então, galerinha, alternativa correta, letra C. Eu poderia substituir esse dietileno glicol, que é um soluto adicionado na água. Eu vou usar ele aonde? Onde que eu veria um efeito interessante? No resfriamento, porque ele muda o ponto de... ele abaixa o ponto de congelamento da água. O mesmo efeito observado, que se você adicionar o sal de cozinha à água, o efeito seria o mesmo. O sal de cozinha também abaixaria o ponto de congelamento da água. Tá bom? As alternativas B e dado, que falam de aquecimento, eu não posso, porque ele vai trocar pelo etanol, que é um álcool, né, que é volátil. Então, no aquecimento, o álcool iria embora. Tudo bem, galerinha? Questãozinha bem interpretativa também, mas cobra conteúdo, crioscopia. Vamos lá? Questão 45, galera. A figura a seguir mostra uma das formas de se contabilizar as tendências no uso de fertilizantes por hectare e por tonelada de grão em uma fazenda no Brasil, em determinado período. A partir desse tipo de informação, pode saber, por exemplo, como a prática agrícola de um sistema de cultivo está influenciando o uso de nutrientes e a produtividade do solo para o cultivo. Bom, gente, vamos entender essa tabelinha aí primeiro. Ó, olha a curva azul. É a quantidade de fertilizante que foi usado, né? NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, são os três principais nutrientes para a planta desenvolver. Olha a quantidade em quilo de fertilizante que foi usado por hectare. Com o passar dos anos, a quantidade de fertilizante foi aumentando por hectare. Bom, a curva vermelha é o seguinte: a quantidade de fertilizante NPK em quilogramas usado para cada tonelada de grão. Então, ou seja, olha que interessante, a curva vermelha, com o passar dos anos, ela foi diminuindo. O que indica isso? Vamos entender? Que eu estou, com o passar dos anos, eu estou usando uma quantidade menor de fertilizante para cada tonelada de grão. Ou seja, eu estou usando menos fertilizante para cada tonelada de grão colhido. Então, por exemplo, em 2004, por exemplo, a gente tinha um total de, vamos lá em cima aqui, ó, vamos ver aqui a curva vermelha, ó, nós tínhamos 38 quilos de fertilizante jogado no solo para conseguir colher 1 tonelada de grãos. Aqui em 2009, olha ali em 2009, ó, a curva vermelha, a gente usou apenas 28 quilos de fertilizante para conseguir produzir a mesma tonelada de grãos. Ou seja, eu estou usando menos fertilizante para cada tonelada. Tudo bem? Considerando o caso representado, figura, pode-se concluir que o sistema de cultivo adotado está influenciando, o lance principal aí, embora, óbvio, com o passar dos anos, a curva azul diz que a gente está usando mais fertilizante, o foco principal que dá para a gente chegar na alternativa aí é a curva vermelha. Por quê? Ela mostrou para a gente que ocorreu uma diminuição, reduziu muito a quantidade de fertilizante usado para cada tonelada de grão produzido. Ou seja, eu estou usando menos fertilizante e conseguindo produzir a mesma quantidade de grãos. O que significa isso, então? Que esse sistema influenciou positivamente. Por quê?
estou conseguindo produzir, né, uma quantidade de grãos, a mesma quantidade de grãos, usando uma quantidade de fertilizante menor. Então, se você comparar essa quantidade de grãos aí por hectare que a gente vai conseguir produzir, vai ser maior. E aí a gente fica com a alternativa A. Positivamente. É isso, esse sistema contribuiu positivamente, aumentando a produtividade de grãos por hectare. Porque eu estou usando menos fertilizante, produzindo a mesma quantidade de grãos. Se você pegar uma mesma região, então, por hectare, eu vou conseguir produzir mais grãos, uma quantidade de fertilizante menor. Beleza, galera? Uma questão bem interpretativa. O Unicamp gosta muito disso, né? Interpretação de gráficos, tabelas. São exercícios que exigem bastante da gente. Bom, espero que vocês estejam entendendo. Vamos lá, galera? Questão 46. A remoção de sulfeto de hidrogênio presente em amostras de biogás é essencial, já que ele é altamente corrosivo para tubulações metálicas. A queima desse H2S também é muito prejudicial ao meio ambiente, pois leva à formação de óxido de enxofre. Um estudo de 2014 sugere que a remoção do H2S pode ser realizada pelo uso de esponjas de óxido de ferro, que reage com esse gás, mas pode ser regenerado. Segundo o estudo, no dispositivo utilizado, 1 quilo de óxido de ferro foi capaz de remover entre 0,2 e 0,716 quilos de sulfeto de hidrogênio. Desculpe. Considere que apenas a reação abaixo equacionada esteja ocorrendo nessa remoção. Então, tá aí a equaçãozinha que eu vou colocar para vocês aqui. Eu vou copiar ela novamente ali em cima. Lá. Tá aí a equaçãozinha. Primeira coisa, numa estequiometria, né? Olhar a equaçãozinha, ver se ela já está balanceada. Ela já está balanceada. Olha lá. A partir desses dados, pode-se afirmar que, na condição de remoção máxima de sulfeto de hidrogênio relatada no estudo, o que vai acontecer com a remoção máxima? Qual foi a remoção máxima? 0,716 quilogramas, ou seja, 716 gramas. Essa foi a quantidade máxima que ele falou que foi removida de H2S, sulfeto de hidrogênio. Pode-se afirmar, vamos lá? Bom, galera, ele vai comparar, olha lá, o Fe2O3 com o H2S. Ele vai usar, olha lá, no texto, ó, 1 quilo de óxido de ferro. 1 quilo, 1.000 gramas. Então, 1.000 gramas, ele falou que foi capaz de remover entre 0,2 e 0,716. Mas vamos ver pela estequiometria a quantidade máxima que 1 quilograma de Fe2O3 consegue remover de H2S. Então, olha lá. 1 quilo, né, 1.000 gramas de Fe2O3 consegue remover no máximo quantos gramas de H2S? X. Aí. Ó, grama em cima, grama embaixo. Grama em cima, grama embaixo. A parte de baixo de uma estequiometria, eu sempre tiro da onde? Sempre, sempre, sempre. Da equação química. A gente tem 1 mol de Fe2O3. Como que eu transformo esse 1 mol em grama? Preciso da massa molar. Ele deu lá, ó, Fe56, H1O16, S32. Então, calculando a massa molar do Fe2O3, você vai fazer 2 vezes 56, mais 3 vezes 16, vai achar um total de 160. Então, cada mol de Fe2O3 tem uma massa de 160. E o H2S? A gente tem 3 mols na equação. Como que eu transformo esses 3 mols em gramas? Eu pego 3 vezes a massa molar. Toda vez que tiver que transformar o mol que está no balanceamento, né, que é a proporção do balanceamento, é a proporção em mols. Toda vez que você tiver que transformar em gramas, você precisa sempre das massas molares. Olha lá, massa molar do H2S. O H vale 1.
2 vezes 1, 2, mais o S, que vale 32, a massa molar 34 gramas por mol. Como são 3 mols, 3 vezes 34. Com isso, o X vai dar 637, né, multiplicando em cruz, o X vai dar 637,5 gramas de H2S removido. O que significa isso? Que pela estequiometria que nós fizemos, que 1.000 gramas de Fe2O3 consegue remover, no máximo, 637,5 gramas de H2S. No máximo. Ou seja, ou é isso ou é menos que isso. No exercício, ele fala que removeu o máximo de 716. 716. Ou seja, alguma coisa está errada. Não tem como a quantidade removida ser maior do que a máxima. Então, a alternativa correta, letra C. Foi removida uma quantidade, né, 716 gramas, uma quantidade maior que o H2S previsto pela estequiometria. O previsto, né, o máximo previsto pela estequiometria, seria absorvido no máximo 637,5. No entanto, o exercício falou que foi removido 716, ou seja, essa quantidade removida está dizendo que foi maior do que o máximo. Porque o máximo é a estequiometria que indica, 637. E ele falou que foi removido 716, ou seja, a quantidade removida que ele disse no texto é maior do que aquela feita pela estequiometria. Tudo bem? Essa é uma questão relativamente tranquila, uma questão básica de estequiometria, não trabalhou com pureza, não trabalhou com rendimento, não trabalhou com reações consecutivas, uma estequiometria simples. Beleza, galera? Vamos lá? Vamos lá, galerinha. Próxima questão, então, 47. Ele diz o seguinte: o Hospital Mundial de Juruti recebe mais de 70 cilindros de oxigênio para tratar pacientes com Covid-19. A oxigenoterapia é indicada para todos os pacientes graves, inicialmente variando de 5 a 10 litros de O2 por minuto. Para uma vazão, olha lá, galera, interessante aqui, ó. Para uma vazão constante e máxima na faixa considerada, ou seja, qual é a vazão máxima? Se ela vai de 5 a 10, a vazão máxima, 10. Então, a vazão máxima, olha lá, 10 litros de oxigênio por minuto. Bom, o cilindro de cada paciente deverá necessariamente ser trocado após aproximadamente, ou seja, quer saber quanto tempo que eu vou sair esse gás, quanto tempo vai demorar para sair esse gás e eu tenho que trocar o recipiente. Na verdade, não vai sair tudo, vai ficar um pouquinho lá. Tá? Mas para efeito de cálculos, eu vou considerar que saiu tudo, porque a quantidade que fica lá é muito pequena. Tá bom? Depois eu mostro para vocês aqui nos cálculos, galera. Olha lá. Olha os dados do exercício. Vai ser importante. Volume interno do cilindro, 50 litros. Volume aproximado do gás a 1 atm de pressão em cada cilindro, 10 metros cúbicos. Pressão inicial do cilindro, 200 atm. Então, o que a gente entende por isso? Olha lá a observaçãozinha que eu coloquei de preto ali, ó. Olha lá. De acordo com os dados, a gente pode entender que o volume do gás, a pressão de 200 atm, né, o volume desse gás, é o mesmo que 10 metros cúbicos na pressão de 1 atm. Tá? Então, na pressão de 1 atm, o gás ocupa o volume de 10 metros cúbicos. Cada metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, 10 metros cúbicos, 10.000 litros. Bom, feito isso, olha lá. A vazão máxima é 10 litros de O2 para cada minuto. Como nós temos 10.000 litros de oxigênio no cilindro, para esvaziar ele totalmente, aqui eu estou supondo que todo o gás vai sair do cilindro. 10.000 litros. Vai demorar X, ou seja, 1.000 minutos. Dividido por 60, 16,7 horas aproximadamente
17 horas, alternativa A. Porém, galera, sabemos que não vai sair todo o gás. Na hora que ficar um pouquinho de gás lá dentro e a pressão externa for, né, maior que a interna, então o gás não vai conseguir sair do cilindro mais. Quando a pressão interna for menor que a externa. Então vai ficar um pouquinho de gás lá dentro. E o volume que ele vai ocupar vai ser 50 litros. Então, num total de 10 mil, né, se você quiser um outro raciocínio, eu considerei que todo o gás saiu, porque para efeito de cálculo, né, um exercício teste, tá? Considerei que todo o gás saiu. Então, já caiu na resposta rapidinho. Mas o correto, né, se fosse uma questão aberta, você teria 10 mil litros menos 50 litros que ficaram lá, né, no cilindro. Então, a gente deduz que 9.950 litros de oxigênio saíram. Certo? Então, nós temos uma vazão de 10 litros por minuto. Como saíram 9.950 litros, isso, para sair 9.950 litros, demoraram quantos minutos? X, dá 995 minutos. Dividido por 60, né, que é o tempo de cada hora, dá 16,6 horas, aproximadamente 17. Tá bom? Eu considerei ali, para um cálculo ficar mais rápido e mais simples, eu considerei que todo o gás foi tirado do recipiente. Tá bom? Beleza? Alternativa A, 17 horas. E o volume do gás restante no cilindro, o gás ocupa todo o volume do recipiente, então o volume que resta ali vai ocupar todo o volume de 50 litros. Tá bom? E a pressão em 1 atm. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Vamos lá? Última questãozinha. Questão 48. Galera, esta eu achei uma das questões mais difíceis. Tá? Muita interpretação de gráfico, uns peguinhas aí. Vamos lá? Vamos tentar entender esse exercício. Confesso que essa questão eu demorei um pouquinho para conseguir resolvê-la, tá? Tive que ler novamente, entender certinho, tá bom? Olha lá. Um estudo científico desenvolveu um novo concreto ecológico capaz de alcançar uma emissão de CO2 a um nível abaixo de zero. Ou seja, se abaixo de zero, não vai emitir, vai acabar, no final das contas, vai acabar absorvendo CO2. Esse material é composto de uma mistura especial à base de um silicato duplo de cálcio em vez de cimento. Além de sua produção apresentar baixa emissão de CO2, o endurecimento do concreto ocorre pela absorção de CO2. Então, além de não liberar, né, apesar de liberar, né, emitir pouco CO2, além de tudo, quando o concreto vai endurecer, ele absorve CO2. Então, além de emitir pouco CO2 na produção dele, quando ele endurece, ele ainda absorve CO2 do meio. Muito interessante, galera. Esse processo de endurecimento, apesar de lento quando realizado na atmosfera, pode ser acelerado ao se capturar o gás numa usina térmica de energia. Por exemplo, também observou-se que a absorção de NOx e SOx pode diminuir a absorção de CO2. Bom, então tá aí. Olha que interessante, galera. Vamos ver primeiro o concreto convencional. O que acontece com o concreto convencional? Ele libera 439 quilos de CO2 para cada metro cúbico de concreto produzido. Então, olha lá, o concreto convencional está ali em cima de verde, ó. Concreto convencional emite 439 quilogramas de CO2 para cada metro cúbico de concreto produzido. Tá. E não absorve nada, só libera CO2. Bom, já, de azul, olha lá. Já o novo concreto ecológico, o que acontece? Há uma liberação de CO2 bem menor, né? Libera quanto? 182 quilos. Então, olha lá do lado direito, ó, novo concreto ecológico. Emite 182 quilogramas de CO2. Porém, ele vai endurecer, ele absorve CO2. Então, como absorve, ó, não emite aqui zero, é porque não emite nada. Abaixo de zero, os negativos,
Indica que está absorvendo o CO2. Certo? Então, absorve quanto? Está menos 195. O que significa que no processo que ele vai endurecer, ele absorve 195. Então, para cima, o de vermelho, libera. Está liberando. Se chegar no ponto zero, é porque não libera nada. Se tiver negativo, que é a parte do gráfico azul, significa que o sinal está negativo porque está absorvendo o CO2. Bom, então, por isso que é indicado por menos 195, tá? Então, o que acontece? Ele libera 182, absorve 195. Então, se você pegar o 182 menos 195, vai dar um total de menos 13. O que significa o menos 13? Que se você pegar o total que ele absorve, o total que ele libera, no final das contas, nesse processo de produção desse concreto ecológico, esse menos 13 significa que no processo final serão absorvidos 13 quilos de CO2, ou seja, a quantidade absorvida é maior que a liberada. Então, no final todo do processo, vai ocorrer uma absorção de 13 quilos. Por isso, isso significa o menos 13, que serão absorvidos 13 quilos de CO2. Entendeu o macete? Bom, vamos lá. De roxo ali, galerinha. O concreto ecológico. Então, menos 13. O concreto convencional só libera, então é positivo, 439. Qual é a diferença? Vamos fazer o maior menos o menor. Ó. 439 menos o menos 13 vai dar uma diferença de 452 quilogramas. Então, olha lá, de acordo com o estudo, comparando-se o balanço final de CO2 entre o concreto comum e o novo concreto ecológico, após o processo de cura, haveria uma diferença no CO2 de cerca de 452 quilos, é a diferença. Porque um vai absorver 13, o outro vai liberar 439. Então, a diferença de CO2 é a soma. 452. Tudo bem? É a soma, no caso, em módulo, tá bom? Ou se quiser fazer maior menos o menor, 409 menos menos 13. Beleza? Então, 452, tira a letra C e a letra D. Então, 452, ou a letra A ou a letra B. O que ele fala no texto, galera? Olha lá, vou grifar. Também observou-se que a absorção de NOx e SOx diminui a absorção de CO2. Então, o que acontece? Quando, no processo de endurecimento, a absorção também de NOx e SOx. E a absorção desses gases diminui a absorção do CO2. Então, o que acontece? O NOx e o SOx, eles não diminuem a absorção do CO2, então eles estão envolvidos no processo de endurecimento também. Eles participam. Quanto maior a absorção de gases SOx e NOx, menor será a absorção de CO2. Então, esses gases, NOx e SOx, também estão envolvidos, né? São gases que também são absorvidos no processo de endurecimento do concreto, alternativa D de bola. Galera, espero que vocês tenham gostado, tentei explicar de uma forma bem simples. Segue lá, dá uma força lá no YouTube, Thiago Escorce. Tá no comecinho do vídeo aí, tem o meu nome escrito certinho. Coloca lá no YouTube que vocês vão me achar. Um abraço, até a próxima, galera. Fiquem com Deus.